Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem deflação em julho. Custos de energia e combustível caem, mas os preços de alimentos e de serviços seguem em alta. Mais de 700 mil alunos graduados na universidade têm mais de um ano de parcelas atrasadas no financiamento estudantil. Tremores de terra intrigam os moradores de uma cidade mineira. A segunda turma do Tribunal de Contas da União condena o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador Deltan Dallagnol a devolver o dinheiro usado na Operação Lava Jato. A polícia de São Paulo liberta um refém e prende integrantes de uma quadrilha que usava aplicativos de relacionamento para dar golpes. Uma das vítimas perdeu R$1 milhão. O Jornal Nacional está começando. O principal índice de preços do Brasil teve em julho a primeira deflação mensal em mais de 2 anos. Os combustíveis e a energia provocaram a queda do IPCA, mas a maioria dos produtos consumidos pelas famílias e o setor de serviços continuaram sofrendo os efeitos da inflação. Esse carro tem história, quase 90 mil quilômetros de boas recordações. Já viajamos muito com ele para o Espírito Santo, para a Bahia e vários lugares aí já. Mas com a gasolina cara não teve jeito. Depois de 1 ano sem sair da garagem, a Miriam e o Wagner decidiram vender o carro e trocar o meio de transporte. A ideia de comprar bicicleta partiu assim como o acordo, eu, meu marido, minha neta, porque chegava no final do mês e a gente não tinha dinheiro. Os combustíveis, que pesavam tanto no orçamento dessa família, tiveram forte queda em julho. A gasolina teve redução de 15,48% e o etanol 11,38%. O GNV também baixou e o diesel foi o único combustível que ficou mais caro em julho. A diminuição dos preços dos combustíveis foi influenciada pelo corte de ICMS nos estados, aprovado pelo Congresso há poucos meses da eleição, e por reduções de preços praticados pela Petrobras nas refinarias. O teto no imposto também ajudou a energia elétrica residencial, além da revisão tarifária feita por distribuidoras pelo país. Esses são itens essenciais e têm muito peso no cálculo do IPCA. E principalmente os combustíveis foram os responsáveis pelo recuo de 0,68% da inflação em julho. É a chamada deflação. É a menor taxa mensal registrada pelo IBGE desde o início da série histórica em 1980 e a primeira queda em mais de 2 anos. Em 2022, o IPCA acumula alta de 4,77% e nos últimos 2 meses de 10,7%. O Brasil tem a maior deflação dos últimos 42 anos. Mas apesar do resultado, a inflação dos alimentos, essa aumentou de novo. O Tribunal de Contas da União condena o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a devolverem quase R$3 milhões aos cofres públicos. Polícia Federal pede reforço para a equipe de segurança de Lula. Por causa das ameaças e dos episódios de violência, o nível de proteção do candidato terá que ser máximo. Vacinação contra a Covid. A cidade de São Paulo libera a 4ª dose para quem tem 18 anos ou mais. Depois da busca do FBI na mansão de Trump, republicanos saem em defesa do ex-presidente, que está pedindo, acreditem, doação em dinheiro. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. A gente começa contando para vocês que o Tribunal de Contas da União condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a devolverem R$2.800.000. Gente, segundo a corte, o valor se refere ao recebimento de diárias e de passagens também durante a Lava Jato. A Juliana Lopes tem os detalhes para a gente. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. Conta.
Oi, Mona. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Decisão unânime da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União. A gente lembra o ministro do TCU, relator desse caso, Bruno Dantas, afirma que o modelo de trabalho adotado pela operação causou prejuízo aos cofres públicos, porque os procuradores receberam durante todo esse período diárias e também auxílio moradia. Ele afirma que o modelo foi adotado sem um critério técnico e sem intenção de economizar recursos públicos, que seria um princípio constitucional. Ele afirma também que essa prática de juntar auxílio moradia e também as diárias é indecorosa e aponta o crime de improbidade administrativa. A gente lembra que Deltan Dallagnol está concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos do Paraná. Se enquadrado nesse crime, poderia se tornar inelegível pela lei da ficha limpa e, por isso, essa decisão chama bastante atenção. Ainda cabe recurso, um recurso suspensivo que poderia suspender essas penalidades, então, até que todos os recursos sejam analisados. Nós temos dois posicionamentos sobre essa decisão. Primeiro, de Deltan Dallagnol, que usou as redes sociais, nós separamos essa postagem para afirmar o seguinte, que vai recorrer da decisão, que isso não o torna inelegível porque cabe recurso, e finaliza essa mensagem afirmando que a resposta aos ataques que vêm da velha política e seus aliados virá das urnas em outubro. O âncora Kenzo Matida conversou com o Rodrigo Janot, que afirmou que também vai recorrer dessa decisão, que o TCU não mostrou ali qual seria o modelo mais econômico do que o adotado pela Força Tarefa. Afirma ainda que foram mínimos os gastos comparando ao retorno obtido pela Lava Jato. E só para finalizar, numa entrevista à nossa setorista de judiciário, Gabriela Coelho, ele também afirmou o seguinte, abre aspas, o recado dessa condenação é claríssimo, não ouse investigar corrupção, fecha aspas. É com você. Ótimo, Ju, pelo início do assunto que está repercutindo bastante também. Obrigada, Ju. Vou trazer mais uma repercussão e daqui a pouquinho conversamos com o Caio Junqueira. Porque o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, também comentou a decisão do TCU pelas redes sociais. Acompanhe aí. Moro disse, abre aspas, minha solidariedade ao Deltan e ao Rodrigo Janot contra a decisão absurda do TCU no caso das diárias. Aí Moro continua, recorram e judicializem. O abuso não pode prevalecer. A Lava Jato recuperou 6 bilhões de reais para a Petrobras. Questionar diárias pagas legalmente e com causa é uma piada, disse então o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Terça-feira, 9 de agosto. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Brasil registra deflação em julho, com a queda dos combustíveis e da conta de luz. Mas preço dos alimentos segue direção oposta e não para de crescer. Há uma plateia de empresários e ex-presidente Lula, do PT, critica caráter eleitoreiro do Auxílio Brasil, no dia em que o governo inicia o pagamento de R$ 600 do benefício social. Registro de armas por colecionadores, atiradores e caçadores tem a maior alta em 19 anos. E acesso fácil do armamento pela população preocupa a Polícia Federal, que faz a segurança dos candidatos à presidência. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, faltam motivos para se celebrar no Brasil, que nos últimos anos vem registrando descaso, abandono e reais ameaças aos direitos indígenas. Nos Estados Unidos, parlamentares republicanos saem em defesa de Donald Trump, que foi alvo de operação do FBI por suspeita de ter levado documentos confidenciais após deixar a Casa Branca. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. As consequências do acesso facilitado às armas acenderam um alerta na campanha eleitoral. A equipe da Polícia Federal, que cuida da segurança do ex-presidente Lula, pediu apoio às superintendências da instituição. Mas a preocupação vai além.
casos envolvendo posse ilegal de arma terminaram em morte nos últimos 2 dias. Em Jacareí, no interior de São Paulo, um corretor de imóveis foi baleado dentro do próprio carro depois de buscar o filho de 5 anos e o cunhado de 8 na escola. Segundo a polícia, a arma estava no banco traseiro quando as crianças começaram a brincar e aconteceu o disparo acidental que atingiu a vítima na cabeça. Ele era o dono da arma e tinha o CAC, um certificado de registro para pessoas físicas realizarem atividades de coleção de armas de fogo, tiro esportivo e caça. No domingo, em Mogi Guaçu, também no interior paulista, um motorista foi morto com um tiro nas costas depois de bater no carro de um colecionador de armas que estava estacionado. O empresário de 30 anos tem 3 armas registradas e confessou que atirou depois de ouvir o barulho do acidente. O Brasil tem 637 mil colecionadores, atiradores e caçadores com registro ativo no Exército. São 884 mil armas legalizadas nas mãos do grupo, segundo o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Desde 2019, os registros vêm crescendo. Naquele ano, o Exército concedeu 73.788 licenças. Em 2020, foram quase 105 mil. E em 2021, 198.640, maior número desde 2003. A gente teve essa multiplicação desse registro de arma feito nessa categoria de CACs, que era uma categoria muito pequena, mas que recebeu uma série de flexibilizações e incentivos. Um deles, essa questão de poder andar armado, que pela lei, a regra geral era que civis não andariam armados. Houve uma explosão muito grande nessa compra, e isso está sendo acompanhado por uma série de novos tipos de crimes que o Brasil não via há muito tempo. É a força de um decreto, para o bem ou para o mal. Facilitar o acesso da população às armas foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que criou um projeto de lei e editou outros 8 decretos. Esta feira, que terminou no último fim de semana em Joinville, Santa Catarina, mostra como as ações do governo aqueceram o setor. Segundo os organizadores, 6 fabricantes do exterior participaram da exposição, de olho no mercado nacional. Em 4 dias, 35 mil pessoas passaram pelo local. Fácil acesso a armas, polarização política e uma crescente tensão à medida que a eleição se aproxima. Esse cenário acendeu o alerta da equipe da Polícia Federal que faz a segurança do ex-presidente Lula durante a campanha. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os agentes enviaram um ofício às superintendências regionais da corporação com uma lista do que consideram adversidades enfrentadas para a proteção do petista nesta eleição. Segundo eles, entre outros exemplos, opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019. Se você pensar que já há pessoas radicalizadas com disposição para promover violência política e você soma isso a um Brasil mais armado, armas mais potentes, de fato a gente teve um governo que criou um ambiente muito ruim para essa pré-eleição. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, nessa terça-feira, dia 9 de agosto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do programa. Para assistir, você já sabe, é só acessar a página do UOL em 3 edições, logo cedinho, às 8 da manhã, tem também meio-dia e agora às 6 da tarde. Para participar, marcando a hashtag UOL News nas redes sociais, você também pode comentar as nossas lives, a gente está ao vivo agora, além do canal UOL, também com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Lá no YouTube você comenta o nosso chat, pode votar na enquete também, sempre participando, interagindo aí nas nossas votações. Hoje a pergunta é se você acha que o aumento do Auxílio Brasil vai beneficiar eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro. Sim ou não? Participe, já eu trago mais parciais. A primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma postagem da vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos, que acusa o ex-presidente Lula de entregar a alma para vencer essa eleição. A repostagem de Michele mostra um vídeo de Lula com lideranças de matriz africana. Acompanhado das imagens, a primeira-dama escreveu, abre aspas, isso pode, né? Eu falar de Deus? Não. Fecha aspas. A gente separou aí esse momento. Vamos dar uma assistida. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a gente. Eu quero pedir a vocês que não vá. Quem está no palco, quem está no palco, quem está no palco.
Bom, Michele Bolsonaro, ao compartilhar a postagem da parlamentar, endossou o discurso dela, que associou Lula a religiões de trevas, segundo ela. Abrindo aspas para o que ela escreveu. O vídeo foi gravado no ano passado durante um evento na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, e foram compartilhadas de maneira original pelo deputado petista Paulo Teixeira, no dia 26 de agosto de 2021. Essa mesma cerimônia acabou sendo utilizada por bolsonaristas em outros momentos e, por conta disso, foi alvo de uma representação feita pela Coalizão Negra por Direitos, que apontou promoção de discurso de ódio. A primeira-dama tem intensificado a participação em atos a favor do marido como forma de melhorar a imagem do presidente junto às mulheres. E nesses eventos, ela tem recorrido com frequência a discursos religiosos. Mais recentemente, durante um culto nesse fim de semana, Michele afirmou que o Palácio do Planalto já foi consagrado a demônios. Vamos relembrar. Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando o nosso Deus. Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zenete Rodrigues. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios. Cozinha consagrada a demônios. Planalto consagrado a demônios. E hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação. Nessa mesma semana, desse momento aí, Michele protagonizou nas redes sociais um vídeo em que orava com evangélicos no Palácio do Planalto durante a madrugada. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da primeira-dama e viralizaram. Com uma Bíblia nas mãos, ela acompanhou o grupo em uma vigília no local, cantou louvores e fez orações. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora Magali Cunha, que é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião. Comigo nessa entrevista, o colunista Alberto Bombig. Uma ótima noite aos dois. Bom, Magali, a gente viu aí, né, Começa o pagamento do novo auxílio de R$ 600 e também do Vale para os caminhoneiros. Redução no preço dos combustíveis derruba a inflação. Taxa negativa de julho é a menor já registrada. Prefeito do Rio cria feriado para servidores comemorarem o fim das restrições da Covid. Sabem que dia cai? Numa sexta-feira. Como ganhar dinheiro com a floresta em pé na propriedade rural? É a reportagem especial sobre o mercado de carbono. Frente fria vai derrubar temperaturas no sul e sudeste e pode provocar bastante chuva. Vaquinha para a família do menino que ligou para o 190 pedindo comida ultrapassa a meta. Pela primeira vez, o Brasil tem mais alunos pretos e pardos do que brancos nas universidades públicas. Na reportagem especial, os avanços nos 10 anos da lei de cotas, que poderá ser revisada. O WhatsApp promete acabar com um dos maiores pesadelos de quem está em algum grupo. Vai dar para sair de fininho. Outro pesadelo é acordar cedo para ir para a escola. Estudo mostra que atrasar 1 hora a entrada melhora o rendimento. Tribunal de Contas da União manda ex-procuradores da Lava Jato devolverem diárias gastas em Curitiba. Sabe o prêmio Puskás da FIFA por gol mais bonito do ano? Esse aqui vale, hein? O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. A Polícia Federal pegou o braço direito do mega traficante André do Rap. A captura aconteceu numa operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Grandes traficantes brasileiros que costumam enviar toneladas de cocaína para a Europa por meio dos portos mantêm esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro. Nessa semana, a Polícia Federal de Santos, no litoral paulista, desmantelou um deles.
Foram apreendidos carros, relógios, joias e esmeraldas avaliados em 6 milhões de reais. Tudo pertencia a um homem apontado como comparsa de André Oliveira Macedo, André do Rap, um dos maiores narcotraficantes do continente e que permanece foragido. Vinícius Soares da Costa, o Evoque, foi preso na operação de 2 dias da PF. A investigação começou depois de uma apreensão noticiada com exclusividade pelo Jornal da Band em dezembro de 2020. Na ocasião, os agentes apreenderam quase 6 milhões de reais numa casa-cofre mantida por Evoque em Santos. Veja hoje no SBT Brasil. Quadrilha usava fotos de garota de 13 anos para atrair vítimas de sequestro em São Paulo. Começa o pagamento dos benefícios temporários, como o Auxílio Brasil de R$ 600. Brasil tem deflação em julho, mas preços dos alimentos seguem em alta. Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, é condenado a devolver dinheiro usado em diárias e passagens. Libertadores, as últimas informações de Flamengo e Corinthians. Já, já. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia conseguiu prender na capital paulista a quadrilha supostamente responsável por um roubo a uma joalheria no interior do estado. O assalto aconteceu no último fim de semana. Um dos suspeitos foi detido ao buscar remédios para um ferimento feito durante a fuga do crime. E agora, outros destaques do dia. Inflação recua e tem maior queda da história, puxada por energia e combustíveis. Auxílio Brasil e ajuda a caminhoneiros começam a ser pagos em todo o país. Testemunhas dizem que homem morto no Rio enfrentava rotina de humilhações e agressão. E o policial militar que não aceitava o jeito brincalhão da mulher e disparou contra ela e os sogros. Depoimentos colhidos pela polícia do Rio de Janeiro sobre a morte do belga Walter Henry revelam que ele sofria uma rotina de agressões do companheiro, o cônsul da Alemanha, Uwe Herbert Hans. O diplomata é suspeito do crime e está preso de forma preventiva. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. 30 alunos de um colégio foram intoxicados por gás lacrimogênio em Belo Horizonte. O produto era usado num treinamento da Polícia Militar. Essas imagens mostram o desespero dos alunos e funcionários quando o gás tomou conta das salas e corredores. 30 alunos precisaram de atendimento médico e 15 foram levados para unidades de saúde. Com dificuldades respiratórias, algumas chegaram a ter crise de ansiedade. Isso dificultou um pouco o nosso atendimento, mas foi ministrado oxigênio a 15 litros por minuto e foram deslocadas para os hospitais. Fiquei tonta, muita falta de ar. Parece que tinha algo tampando a minha garganta. O Colégio Tiradentes é da Polícia Militar e fica ao lado de uma academia de formação de novos PMs. De acordo com o comando, uma pastilha de gás lacrimogênio estava armazenada em uma barraca no local do treinamento. Quando a estrutura foi aberta, uma fumaça se dispersou e foi levada pelo vento, chegando até a escola. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu o suspeito de assassinar a namorada no último sábado no Recife. O criminoso estava no aeroporto de Natal. A operação foi feita em conjunto com a Polícia Federal e foram divulgadas novas imagens do circuito de segurança do prédio no qual aconteceu o crime. As câmeras de segurança do edifício mostram o momento em que Renata Alves Costa, de 35 anos, e o namorado, o psicólogo João Raimundo Vieira, chegam ao apartamento. Momentos depois, ela foi assassinada com um tiro na cabeça. João Raimundo responde a 2 processos na Justiça Pernambucana por danos morais e tentativa de homicídio. Esses crimes têm relação com um incidente ocorrido em 2019. O psicólogo é acusado de atirar contra funcionários de um hotel depois de uma briga com a ex-esposa. Após um período preso, ele ganhou liberdade condicional e passou a usar uma tornozeleira eletrônica. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você. São 18 horas e 6 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Vamos aos destaques. Bolsonaro quebra recorde de audiência em entrevista a podcast. PT descumpre decisão do TSE, mas fica impune.
E o TCU condena Dallagnol a devolver gastos durante a Lava Jato. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo nesta segunda-feira para participar do Flow Podcast, transmitido ao vivo por mais de 5 horas. Na conversa com Igor Coelho, o chefe do executivo rechaçou a possibilidade de qualquer tipo de golpe. Olá, inflação negativa em julho, puxada pela redução de imposto dos combustíveis e da energia elétrica. Mas os alimentos seguem pressionando. O Carlos Alberto Sadenberg explica por que esse alívio terá reflexos na taxa do ano que vem. Tem o empreendedorismo como motor de transformação nas favelas. Faltam vacinas contra a Covid para crianças de 13 e 4 anos, quase um mês depois da aprovação pela Anvisa. E os gols da noite. Eu te espero no JG depois do Profissão Repórter. Até já!